Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tá tudo bem? Estamos chegando nesta quinta-feira, dia 22 de fevereiro de 2024. Estamos chegando para abrir aqui mais um dia de vídeos no canal Cristiano Santos Radialista. Muita coisa boa pra gente trazer para vocês que estão ligados com a gente. Primeiro, agradecer o nosso querido e bom Deus, né? Por mais essa oportunidade de estar aqui falando com você. Agradecer a você também que está sempre aí nos dando o carinho da sua companhia, assistindo os nossos vídeos, curtindo, compartilhando, comentando. Enfim, muito obrigado a você que já está aqui há algum tempo, você que está chegando agora no nosso canal Cristiano Santos Radialista e aumentando mais ainda a nossa família. Beijo no seu coração, um abração para você também. Obrigado, sejam bem-vindos todos vocês aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Percebi que deu uma aumentada na nossa família. E muito obrigado aí a vocês que estão chegando e a vocês que já estão aqui há bastante tempo. Que coisa boa, bom demais ter vocês aqui. Já a gente traz informação. Ontem eu não acabei, muita informação, acabei não passando as informações da rodada aí da Copa do Nordeste, mas vamos dar uma resumida hoje nos jogos que aconteceram ontem da Copa do Nordeste, os jogos que ainda vão acontecer nesta quinta-feira, falar de Copa do Brasil para você que tá ligado com a gente. Rapaz, já pintou a primeira zebra na Copa do Brasil, já a gente traz as informações. Libertadores da América, o Botafogo, meu amigo, sofrendo com os mesmos problemas de 2023, principalmente na parte final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Já a gente traz detalhes para vocês. Mais um fracasso do Botafogo, E a gente traz já. Claro que ainda tem o jogo da volta, O Botafogo ainda tem o jogo da volta na semana que vem. E onde pode conseguir, a sua classificação para a próxima fase, que será a terceira fase da Libertadores da América. Estou acompanhando aqui em tempo real Copa do Mundo de Futebol de Areia ao vivo. Enquanto gravávamos aqui, o Brasil estava jogando contra o Japão. O Brasil está vencendo por 7-3. A gente vai atualizando aqui para você, começando aí, a busca da seleção brasileira pela semifinal da competição. As quartas de final começando nesta quinta-feira. O Brasil está goleando a seleção do Japão por 7-3. Futebol de areia, a gente vai acompanhar aqui e durante a nossa gravação a gente vai falando para você que está ligado aqui com a gente. Belezinha? Já a gente traz mais informação para você que está ligado aí com a gente. Vamos analisar, meu amigo, o Cruzeiro, meu amigo, o Cruzeiro, seu Ronaldo. Pois é, agora um acontecimento lamentável de ontem, porque o Fortaleza jogou, foi até o Recife, Pernambuco, jogar contra a equipe do Sport. Em campo, o jogo saiu empatado, mas depois o ônibus do Fortaleza foi atacado e apedrejado depois de empate com o Sport. E os jogadores ficaram feridos e foram para o hospital. Já a gente traz também notícias atualizadas da situação aí de momento, da saúde dos jogadores do Fortaleza. Eu vou falar muito sobre essa situação também, que chega, gente? Chega de violência no futebol. A justiça esportiva e comum precisam entrar, em ação para combater aí esses bandidos que se infiltram dentro das torcidas organizadas, dentro do futebol. Futebol é meio de vida, gente. Futebol não é meio de morte, não. Saiu a sentença do caso Daniel Alves e a gente traz já para você que está ligado com a gente, meu amigo. Claro que o advogado do Daniel Alves disse que vai recorrer, mas pegou uma pena aí, assim, a acusação queria uma pena maior, Mas mesmo assim o advogado do Daniel Alves vai recorrer. Fala do Estadual do Rio de Janeiro, porque em reunião com clubes, Ferge pede moderação a críticas ao Carioca. Meu amigo, não tem como não criticar. Você tá de brincadeira, Ferge? Vai trabalhar. A Ferge precisa trabalhar, em vez de ficar pedindo, não quero que critique meu campeonato, não quer que critique, então faça um campeonato de verdade, porque assim, se você entrega um produto ruim pro torcedor,
lógico que vai haver muita crítica, né? Essas informações e um pouco mais eu trago já já para você que se liga aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Libertadores da América e notícias do seu clube do coração. A repercussão aí da quarta-feira esportiva e o que vai acontecer nessa quinta-feira também a gente traz já já para você. Antes, recado de Porções e Bolos da Linde, também de Cristiano Santos, a voz que divulga você. E a nossa tradicional vinheta é um minutinho só, a gente volta com tudo isso e muito mais para você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista para a gente trazer notícias, informações de esporte, de futebol, abrindo esta quinta-feira de vídeos aqui no nosso canal. Para você que se liga aí com a gente, deixa o seu like, mais conhecido também como curtida, porque ajuda demais a gente. Tem um espacinho de comentários aqui para você comentar sobre os assuntos que vamos trazer nesse nosso vídeo para você que sempre se liga com a gente. Nos ajude aí a compartilhar esse nosso vídeo com seus grupos das suas redes sociais, porque vai ajudar a gente a alcançar cada vez mais e mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas. Por que isso é importante, Cristiano? Porque fazendo isso, acionando o sininho de notificações em todas, o YouTube vai sempre mandar uma mensagem para você cada vez que subir um vídeo novo aqui no canal. Você vai ser o primeiro a saber aí, né, que tem vídeo novo no canal Cristiano Santos Radialista. Aí você corre para cá para conferir as nossas informações, sejam elas de esporte, de futebol ou as notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Deixa eu aparecer, deixa eu até encostar mais, né, mais um pouco aqui, para esse cara bonitão que tá aí atrás aparecer um pouco mais, né, rapaz? Porque... oh, meu Deus do céu. Vamos falar do Botafogo, gente? A saga do Botafogo, negativamente falando, continua, né? Claro que tem um jogo da volta ainda na semana que vem, que o Botafogo pode passar de fase na pré-Libertadores da América. Fracasso de 2023 não pode mais servir como muleta para os erros do Botafogo. A parte psicológica, assunto tão levantado no Botafogo desde a perda do Campeonato Brasileiro de 2023, não foi a principal culpada no empate por 1-1 contra o Aurora, em Cochabamba, pela segunda fase da Conmebol Libertadores. Foi mais uma partida em que
O time levou um gol nos minutos finais e perdeu uma grande chance de vitória. Desde que Thiago Nunes chegou, temas que remetessem à derrota no ano passado e uma possível virada de chave viraram comuns em entrevistas. Foi assim da partida contra o Madureira na estreia da temporada, até a derrota para o Vasco no último domingo. Em campo, porém, a chave parece ainda estar indo na mesma direção em alguns sentidos. Contra o Aurora, no Félix Capriles, o Botafogo mostrou a mesma descontração que demonstrara em jogos na reta final do ano passado. O time boliviano pressionou bastante nos minutos decisivos da partida e chegou ao empate aos 51 minutos do segundo tempo. O Botafogo começou o jogo mal, com pouco sucesso no ataque. O time se reequilibrou após os 20 minutos do primeiro tempo, quando o Tiquinho Soares perdeu um pênalti. Foi justamente pelo posicionamento do camisa 9 que passou a atuar mais recuado e vir ao lado de Eduardo para receber a bola, que o alvinegro cresceu. Júnior Santos abriu o placar em lance de oportunismo e o time não sofreu muito no primeiro tempo. Controlava a posse de bola e mesmo sem acelerar muito, tinha espaço nas costas da desorganizada defesa do Aurora, apesar dos efeitos da altitude. Como tem sido um padrão em 2024, o Botafogo perdeu força no segundo tempo. A parte física naturalmente pesou e as mudanças de Thiago Nunes foram para manter o time competitivo. A postura, porém, mudou. O alvinegro pouco atingiu o rival e abdicou da posse de bola inteligente, na busca apenas por um contra-ataque. Na chance que teve, Eduardo errou passe fácil para Savarino, que sairia cara a cara com o goleiro Acologo. Pois é, dos 35 minutos para frente, praticamente só deu Aurora. Muitas das bolas levantadas pelos bolivianos na área eram cortadas por Lucas Halter, Danilo Barbosa e o Alexander Barbosa. Trio de boa atuação em Cochabamba. O Botafogo, porém, não tinha reação. Pegava a bola e praticamente devolvia ao adversário. Uma hora o castigo chegou. Gol aos 51 minutos da reta final. É difícil até mesmo analisar a parte psicológica de uma equipe que liderou o Brasileirão por 31 rodadas. Mas isso não deveria servir como desculpa para explicar erros técnicos dentro de campo. No gol, Jair Torrico recebe passe livre porque Tietê não marca ninguém. O atleta do Aurora passa fácil por Marlon Freitas e Danilo e acerta uma boa finalização. Não houve o peso de 2023 em um lance gerado por seguidos erros individuais que geraram um problema coletivo. A mudança por um ano novo precisa começar de dentro para fora. O jogo da volta é na próxima quarta-feira, às 21h30, no horário de Brasília, no estádio Newton Santos. O Botafogo joga por uma vitória simples pela classificação. Meu amigo, tudo bem. O texto do GE aqui é perfeito, né? Não dá para você ficar se segurando, não. O Botafogo tá desse jeito porque por tudo que aconteceu no ano passado, gente. Coisas ruins acontecem na vida de todo mundo. E na vida de um clube de futebol, então, acontece demais, né? Coisas boas, coisas ruins, enfim, são variáveis num clube de futebol. Botafogo deu azar do ano passado, no segundo, azar sim, azar e faltou competência também, né? Faltou elenco pro Botafogo também, na minha maneira de ver, na temporada passada, para aguentar, né, sustentar no segundo turno, nos últimos jogos do segundo turno, a liderança do Campeonato Brasileiro e conquistar o título que não vem há muito tempo, título brasileiro que não vem há muito tempo, para General Severiano. Agora não dá para ficar se não, o Botafogo tá assim, é porque o ano passado teve aquela decaída. Gente, já chegaram muitos jogadores. Então, se for ficar nessa batida, faz o seguinte: todos os jogadores, né? Todos os jogadores que disputaram o Campeonato Brasileiro do ano passado, emprestem os mesmos, ou venda os mesmos,
se desfaz dos jogadores e contrate outras peças que não tiveram nada a ver com o Botafogo do ano passado. Mesmo assim, na minha opinião, se o Botafogo fizer isso, vai continuar o psicológico pesando do mesmo jeito. O Botafogo tem que fazer um trabalho mental na cabeça dos jogadores, independentemente se eles estavam no ano passado ou não. Porque é o Botafogo. Quem passou por aquela situação foi o Botafogo, foi o clube. Então, qualquer erro que existir, de qualquer jogador que chegar, se errar um passe, o torcedor vai chiar. Se chutar uma bola para fora na cara do gol, o torcedor vai chiar. O torcedor não quer saber se o cara chegou ontem, se tem só uma partida, não quer nem saber. O torcedor quer resultado. O Botafogo só vai conseguir se livrar dessa pressão toda, entre aspas, porque é um time grande, né? Um time grande, de tradição. Time, ele tem sempre, ele está sempre pressionado. Mesmo se ele estiver ganhando, ele está sempre pressionado para ganhar mais. Se ele não estiver ganhando, o caso do Botafogo, que não ganha há muito tempo, mais pressionado ainda. O torcedor do Botafogo está carente de título há muitos anos, gente. É normal o torcedor do Botafogo. Tanto que, assim, ontem tinha, lógico, jogo na Bolívia, né, gente? Não é fácil o torcedor se deslocar até lá. Mas em outras situações, o torcedor do Botafogo lotaria o espaço que era destinado a ele. Como no ano passado, na Copa Sul-Americana, o Botafogo fez isso. O Botafogo, numa fase boa, liderando com folga o Campeonato Brasileiro, ia jogar fora de casa contra os adversários na Copa Sul-Americana. O Botafogo lotava a parte que o cabia lá no estádio. Esse ano não. Ontem, quando a câmera mostrou os torcedores do Botafogo, se tivesse 10 torcedores, tinha muito, né? E, Cristiano, mas é fora de casa, tá? Mas o Nilton Santos, na semana passada, no clássico contra o Vasco, o torcedor do Vasco, que era visitante, engoliu os torcedores do Botafogo. Então, assim, o torcedor do Botafogo tá desconfiado, tá, né? Aquele pé atrás. Vamos passar por isso de novo, gente. Botafogo, nos últimos 20 jogos, acho que 10, o Botafogo tomou gol no final. Ou sofreu a virada ou tomou um empate no final. Não dá, né, gente? Não dá para isso continuar acontecendo. Claro que eu não sei, não estou lá dentro do Botafogo, até porque quem está próximo lá, os repórteres que estão próximo lá, né, que acompanham o dia a dia do Botafogo, não podem também, eles não podem como que se diz, assistir os treinos. Agora eu queria saber o seguinte, a gente não vê. Por que a gente não vê por que a gente não vê o Botafogo falando, nós estamos fazendo um trabalho psicológico, né, com os jogadores do Botafogo, principalmente aqueles que ficaram da temporada passada. Eu não vejo isso, gente. Sinceramente, eu não vejo falando isso. Falando o Botafogo vai contratar, o Botafogo precisa contratar, mas e tratar o psicológico dos jogadores que ficaram da temporada passada, né? Então, é difícil. Botafogo, eu vejo alguns torcedores falando, para o Botafogo sair dessa situação, ele tem que conseguir uma sequência de vitórias. Se o Botafogo conseguir uma sequência de vitórias, ele vai dar uma aliviada. Mas na primeira partida que ele perder, depois dessa sequência, o torcedor vai chiar de novo. Vai lembrar novamente do ano passado. Atualizando aqui o Brasil no futebol de areia, o Brasil está vencendo, fez mais um gol, né? Fez mais um gol e tomou outro. 8-4 Brasil no Japão. O jogo começou às 8 horas da manhã desta quinta-feira. Enquanto gravávamos aqui esse nosso vídeo, que você já está assistindo aí, a gente, né, nós estávamos aqui acompanhando, né, em tempo real. E a gente vai falar para você, continuando aqui a gravação, a gente vai falar para você até aonde der aqui. Se no final até o final da gravação aqui a gente chegar até o final do jogo aí, a gente vai falar o placar final. Se não, a gente fala amanhã da Copa do Mundo de Futebol de Areia, ou então a gente coloca lá no nosso TikTok, né? Lá no TikTok que você encontra Cristiano Santos da seguinte maneira: Cristiano Santos V, lá no TikTok. A gente coloca o resultado final lá para você, caso, né, termine essa gravação aqui, que você já está assistindo aí o nosso vídeo.
e não tenha terminado o jogo do Brasil contra a equipe do Japão. Aí, falando de terminar, terminou agora, né? Brasil vence o Japão por 8-4 nas quartas de final da Copa do Mundo de futebol de areia. Acabou, rapaz, acabou. Brasil 8-4, tá na próxima fase da competição. O nosso futebol brasileiro. Parabéns aí aos envolvidos, menino. 8-4, Brasil, que nas duas últimas partidas, né, da fase classificatória, o Brasil tinha feito gols aí nos últimos segundos, ou nos segundos finais, né, dos confrontos. Conseguiu se classificar e aí talvez venceu a equipe do Japão por 8-4, Dali Brasil. Vamos de mais informação para você que se liga aqui no canal Cristiano Santos, radialista. Aliás, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Se você estiver gostando aí das nossas informações, deixa o like que é muito importante pra gente. O Cruzeiro é o primeiro time a sofrer a zebraça da Copa do Brasil 2024. O Cruzeiro tá fora da competição. O Cruzeiro tem pior eliminação da Copa do Brasil e abre ferida profunda sobre o projeto 2024. O Cruzeiro escreveu o pior capítulo de sua história gloriosa na Copa do Brasil até hoje. Maior campeão da competição, com 6 títulos, o time foi castigado pelos 2 gols sofridos para o Souza, equipe da Série D do Brasileiro, e com orçamento 40 vezes menor que a Raposa, pelo gramado inchado aí do estádio Marizão, e pela postura que adotou, principalmente no segundo tempo, eliminado na primeira fase com derrota por 2-0. A equipe do Cruzeiro está fora da competição. A derrota aniquilou o objetivo mínimo de chegar às oitavas de final da Copa do Brasil. Parou ainda na primeira fase do torneio e, inegavelmente, irá aumentar as cobranças em cima da gestão do futebol e do trabalho de Nicolas Lacarmon, por mais que ele tenha tido aí bom início de Campeonato Mineiro. Mas uma eliminação desse tamanho tem impacto gigantesco, né? Abriu ferida profunda no projeto de 2024, tendo em vista a questão anímica, esportiva e financeira da SAF de Ronaldo Fenômeno, que teve seu principal debacle esportivo desde que assumiu o futebol em dezembro de 2022. Será preciso um grande trabalho no clube para superar a queda na Copa do Brasil, esportivamente, porque o Cruzeiro escreve o pior momento da história, sendo eliminado na primeira fase por um time com investimento bem inferior. Mesmo nos momentos mais críticos do clube, em 2020, 2021 e 2022, o clube passou da primeira e segunda fases da Copa do Brasil, né, rapaz? Afastando qualquer zebra, por mais que elas pudessem ser consideradas mais prováveis. Contra a Juazeirense em 2021, a eliminação foi negativamente histórica, mas na terceira fase da competição. Também a parte anímica, interna e externa. Lacarmon e a diretoria de futebol terão que realizar um trabalho de reanimação do grupo, de jogadores e de si próprios diante dos resultados. A sombra do Souza ficará pairada por um tempo no Cruzeiro. Será preciso lidar também com as cobranças externas. Pelo tamanho aí que tem, espera-se sempre que o Cruzeiro seja protagonista e esteja minimamente nas fases mais distantes das competições. Uma eliminação como essa causa ferida no torcedor. E também tem a parte financeira, né? O Cruzeiro deixará de ganhar 1,785 milhão pela classificação à segunda fase. Se contar o objetivo aí mínimo, que era estar nas oitavas de final, fala-se em mais de 7 milhões de reais que não entram aí no caixa, né, do Clube Mineiro. A ferida pela eliminação é profunda e exigirá muito da gestão de Ronaldo Fenômeno, Nicolas Lacarmon e jogadores também. Não é terra arrasada, mas é impacto profundo. Historicamente, o Cruzeiro sempre foi um clube de muitas cobranças, porque geralmente esteve em disputas importantes e acostumou seu torcedor a momentos de orgulho, não de vergonha, como foi na noite de ontem. Meu amigo, se eu, sinceramente, se fosse apostar o meu dinheiro ontem, apostaria no Cruzeiro. Acho que todo mundo, né, gente? Acho que
para você apostar no Souza ontem, você teria que ser assim, um cara bem, né? Um cara muito corajoso, muito corajoso. Eu estava até debatendo no grupo que a gente tem de WhatsApp, amigos da resenha, nossos amigos lá, não vou falar o nome aqui, porque senão vou esquecer o nome de alguém, e alguém lá vai ficar com raiva de mim, mas abração, beijo no coração dessa turma aí, do grupo de WhatsApp que a gente tem, né? Então a gente está sempre debatendo as questões do futebol. E a gente está falando a questão do gramado, né? Gramado encharcado, gramado ruim, mas o gramado é ruim para as duas equipes, né? Choveu, a chuva atrapalhou muito, a bola não rolava, parava nas poças d'água, né? Mas para as duas equipes. E assim, você joga por um empate, já tem essa vantagem de jogar por um empate o visitante. O time do tamanho do Cruzeiro não conseguiu fazer o gol até os 43 minutos, acabou o jogo. Não tem contra-ataque mais, não tem bola na área mais, é matar o jogo que eu digo, não deixar o adversário se aproximar de sua área. Não tinha como o Cruzeiro ficar com a bola, porque ficar com a bola, tocando a bola no caso, né? Porque o gramado estava muito encharcado. Mas não deixar o Souza jogar. Tanto que o primeiro gol do Souza foi uma falha gigantesca da defesa do Cruzeiro. O segundo gol do Souza, o cara acerta um chutaço lá do meio da rua e ali não tem como, né? Mas o primeiro gol é evitável, né, gente? Ali foi uma falha e um sono profundo, né? Que a zaga do Cruzeiro teve. Pelo amor de Deus, não dá para o Cruzeiro ser eliminado pelo Souza da Paraíba. Não dá, gente. Com todo respeito ao Souza da Paraíba, mas não dá. O Ronaldo vai sofrer uma pressão agora gigantesca aí. Eu até digo, nem se ganhar o Campeonato Mineiro vai apagar, né, essa eliminação da Copa do Brasil. Porque o Campeonato Mineiro só tem duas equipes, né, gente? Cá pra nós, com todo respeito às demais, mas só tem duas equipes, só tem o Cruzeiro e o Atlético. Então, assim, é um campeonato, né, fraquíssimo em termos de questão de competitividade. É muito fraco. Então, a Copa do Brasil, como o texto do GE diz aqui, o Cruzeiro mirava pelo menos chegar até as oitavas. E não conseguiu nem passar da primeira fase. Cruzeiro, lembra a vocês, e de repente aí não estão lembrando, é o time que mais ganhou a competição. São 6 títulos conquistados pelo Cruzeiro da Copa do Brasil. Já a gente fala mais aí sobre a Copa do Brasil, a gente vai falar já também sobre os jogos da Copa do Nordeste, mas deixa eu falar aqui um jogo que aconteceu entre Sport e Fortaleza pela Copa do Nordeste, jogo empatado, né? Terminou 1-1, mas aí o ônibus do Fortaleza foi apedrejado após empate com o Sport. Jogadores ficaram feridos e foram para o hospital. Após o empate contra o Sport, o ônibus do Fortaleza foi apedrejado na saída da Arena Pernambuco. 6 jogadores ficaram feridos e precisaram ser encaminhados ao hospital. Nas redes sociais, jogadores do Fortaleza se manifestaram. O rival Ceará se solidarizou com o Fortaleza após ataque ao ônibus do clube e pediu punição aos envolvidos. Vídeo mostrou a uniformizada do Sport planejando ataque a ônibus do Fortaleza. Abre aspas, a hora é essa. Fecha aspas, foi o que os bandidos falaram, né? Porque isso é bandido, né, gente? Segundo o Fortaleza, Tite, Brits, João Ricardo, Sacha, Dudu e Escobar precisaram ser levados ao Real Hospital Português no Recife. O ataque ocorreu nas imediações do bairro Curado, próximo do Atacadão dos Presentes. Em vídeo divulgado pelo próprio clube, é possível ver várias janelas quebradas e cacos de vidros estilhaçados sobre as poltronas. Alguns dos assentos estão sujos de sangue. O CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, o presidente Alex Santiago e membros da diretoria acompanharam os atletas ao hospital. Os demais jogadores do elenco voltaram ao hotel. O Marcelo Paz fez um vídeo mostrando a situação dos atletas dentro do ônibus na saída do estádio. Atingiram nossos jogadores. O Dudu está aqui sangrando. Isso é um absurdo. Não cabem mais no futebol brasileiro. Estamos todos revoltados aqui, disse Marcelo nas redes sociais.
O meio atacante Iago Pikachu postou a foto de uma pedra e dos encostos, né, dos ônibus com sangue. Covardia, publicou o atleta. Posteriormente ao ocorrido, na madrugada da última quinta-feira, o presidente do esporte, Yuri Romão, foi ao hospital prestar apoio à delegação do Fortaleza. Ele e Marcelo Paz falaram com o GE, onde foram prestados mais detalhes sobre a situação dos atletas. O Leão postou nota de repúdio, enquanto o tricolor do PC soltou nota oficial detalhando a situação dos atletas. A minha pergunta é: alguém vai ser punido por causa disso aí, gente? Alguém vai ser punido? Porque já passou da hora do Ministério Público, que claro que lá foi o Ministério Público do Rio de Janeiro, mas o Ministério Público, né, falando da esfera brasileira, né, não vai fazer nada sobre isso aí, não. Ninguém vai ser preso. Esses malandros aí, vamos chamar de malandros, para não chamar de outra coisa, né? Eles não vão ser presos, não, porque onde aconteceu isso tem câmera, é muito fácil identificar. Só não identifica se não quiser. Pode também pegar o depoimento dos jogadores que viram esses bandidos, né? Tá na hora, gente. Se as leis esportivas e comum não começar a punir esse tipo de bicho, né? Esse tipo de bicho, e tirá-los do meio do futebol, vai acontecer uma tragédia. Quase que aconteceu com os jogadores do Fortaleza. Vão esperar acontecer uma tragédia no futebol para tomar alguma providência? Porque assim, por que eu uso o exemplo da Europa? Porque lá as coisas funcionam, gente. Quando você vê uma briga no futebol europeu, a câmera nem mostra os caras. A câmera ela é tirada, a imagem ela vai para outro lugar, não mostra a cara desses caras. Por quê? Porque a câmera que pega a cara dessas pessoas é outra câmera que não aparece na TV. Porque essas pessoas são punidas e elas nunca mais voltam a assistir uma partida de futebol. E nem volta mais a assistir partida do seu time. Porque no dia que tem jogo do seu time, sabe o que acontece com essas pessoas lá no futebol europeu? Essas pessoas elas são obrigadas a irem a uma delegacia e ficar lá enquanto a partida não acaba, elas não saem de lá. E nunca mais elas voltam a frequentar um estádio de futebol. Aqui no Brasil tem que ser isso, tem que fazer isso também. Chega, gente. Chega. Né? O que faltou aí para jogadores do Fortaleza serem mortos? Isso é futebol? Isso aí é futebol? Diz aí, em que isso aí enquadra no futebol? Esses caras já vão para o estádio de futebol já com a intenção de matar alguém. Vocês lembram? Não sei em que campeonato foi, não vou me lembrar agora. Então a minha memória não é tão maravilhosa assim. Um torcedor que já havia feito outras atrocidades em um estádio de futebol, ele arrancou, né, o vaso sanitário e jogou de lá de cima, sendo que os torcedores estavam saindo do estádio. Pegou, se não me engano, numa menina, foi num rapaz, e essa pessoa morreu na hora. Eu pergunto para vocês, essa pessoa que fez isso está presa? Não está. Ela continua frequentando o estádio de futebol. Aí você fica aí defendendo o seu prefeito, você fica aí defendendo o seu presidente, o seu vereador. Fique nessa, né? Por isso que o Brasil está cada vez pior, gente. Não tem educação, não tem emprego, falta tudo nesse país, e falta segurança também, né? E no futebol é um mundo assim que tudo pode. No futebol é um mundo que tudo pode. Futebol tudo pode. O cara pode ir no estádio de futebol, matar o outro e não tem nada. Ah não, mas foi no futebol. Não tem nada. Sinceramente, gente, sinceramente, está na hora de acabar isso. Está na hora de haver punições severas. Ah, Cristiano, mas não tem como identificar esses caras. Mentira. Tem sim. Todo estádio de futebol tem câmeras. Se vocês não quiserem usar de vocês do estádio, usem as da TV.
A TV mostra claramente a cara de todo mundo. Aqui no Brasil se mostra a cara desses caras. Eles ficam até mais famosos, né? Ficam famosos. Fortaleza detalha a situação de jogadores levados ao hospital após atentado. Fortaleza soltou nota oficial sobre o ocorrido após o empate contra o Sport. No caminho de volta para o hotel, o ônibus foi apedrejado e 6 jogadores precisaram ser levados ao hospital. O clube detalhou que 6 jogadores foram atingidos. O goleiro João Ricardo foi ferido com um corte no supercílio e o lateral esquerdo Gonzalo Escobar sofreu uma pancada na cabeça, um corte na boca e um outro corte no supercílio. O lateral direito Dudu, os zagueiros Tite Brits e o volante Lucas Sacha foram feridos com estilhaços de vidro e tiveram que conter sangramentos. João Ricardo e Gonzalo Escobar passaram por suturas, procedimento de recebimento de pontos cirúrgicos. O lateral esquerdo também irá realizar exames de tomografia na cabeça, mas está bem e consciente, segundo a nota do Fortaleza. Os demais atletas passarão por cuidados médicos para a retirada de estilhaços de vidro pelo corpo. É difícil, gente. Sinceramente, é difícil e revoltante. É difícil e revoltante. Sinceramente, que esses caras vão para o estádio de futebol matar pessoas. Esses caras vão matar pessoas. Vai acontecer logo logo uma tragédia gigantesca no futebol, né? Mas isso também é culpa de muitos dirigentes, porque torcida organizada deveria, sumir do mapa. Sumir do mapa. Em alguns, por exemplo, no Rio de Janeiro, as torcidas organizadas já, sim, elas existem, mas elas não podem mais frequentar estádio de futebol. A torcida organizada do Vasco, do Botafogo, do Fluminense e do Flamengo não podem mais, né? Não podem mais frequentar estádio de futebol pela violência que elas causam. Esse negócio de torcida organizada não tem nada de organizada. Deveria se chamar torcida violenta e não torcida organizada. Vamos falar do caso Daniel Alves. Jogador é condenado a 4 anos e meio de prisão. O jogador Daniel Alves, de 40 anos, foi condenado por agressão sexual pela Justiça da Espanha. Em sentença histórica, a juíza Isabela Delgado Pérez, da 21ª sessão da audiência de Barcelona, determinou 4 anos e meio de prisão para o lateral. Cabe recurso da decisão para ambas as partes. Também foi imposto a Daniel Alves um período de 5 anos em liberdade vigiada, a ser cumprido depois da pena na prisão. Ele deve se manter afastado da casa ou do local de trabalho da denunciante por pelo menos 1 quilômetro e não entrar em contato com ela. O jogador também deve pagar uma indenização de 150 mil euros, 805 mil reais, por danos morais e físicos e arcar com as custas do processo. Em comunicado, a Justiça Espanhola declarou considerar que ficou provado que a mulher não consentiu e que existem elementos de prova, além do testemunho da denunciante, para entender comprovada a violência. Abre aspas, o tribunal considera provado que o acusado agarrou abruptamente a denunciante, a jogou no chão e a impedindo de se mexer. A penetrou você sabe por onde, né? Apesar de a denunciante ter dito que não, que queria ir embora. Fecha aspas. E mais, e entende que isso cumpre o tipo de ausência de consentimento, com uso de violência e com acesso carnal. Fecha aspas novamente, diz um trecho da decisão. Na lei espanhola, a agressão sexual é o termo que abarca todos os delitos de conteúdo sexual. Daniel Alves cumpre prisão preventiva há 13 meses, desde o dia 20 de janeiro de 2023. Com a sentença desta quinta-feira, ou seja, de hoje, ele teve o 5º pedido de liberdade negado. Daniel Alves não esteve presente durante a leitura da sentença. Nela estavam a promotora Elizabeth Jimenez, a advogada da vítima, Esté Garcia, e a advogada de Daniel Alves, Inês Guardiola, além de advogados de defesa e promotoria. Após deixar o tribunal, a defesa disse que vai recorrer da sentença, enquanto a promotoria celebrou o veredito.
Daniel Alves, mas assim, lógico, tem essa possibilidade de recorrer, mas está mais do que provado que realmente ele, né, abusou dessa menina, né? E vai ter que pagar pelo que fez, né, gente? Vai ter que pagar pelo que fez. Se fosse aqui no Brasil, evidentemente que ele não teria sido nem julgado. Nem julgado ele teria sido. Em reunião com clubes, FERJ pede moderação a críticas ao Carioca. A Federação de Futebol do Rio realizou na última quarta-feira, ou seja, ontem, uma reunião do Conselho Arbitral com os clubes da Série A do Campeonato Carioca. Um dos objetivos do encontro era tentar reduzir a críticas dos afiliados ao campeonato. O presidente Rubens Lopes pediu moderação nas reclamações. Recentemente, o Vasco criticou erros da arbitragem em suas partidas e cobrou melhorias. O técnico Tite, do Flamengo, também reclamou da bola utilizada no Carioca em coletiva de imprensa. O encontro transcorreu de forma tranquila e harmônica. Também foram discutidas formas de tornar o campeonato mais atrativo e nacionalizar a marca do Cariocão. Pois você tá precisando, né, amigo? Tá precisando, né? Na saída da reunião, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, destacou alguns pontos discutidos. A gente discutiu melhorias no futebol carioca, vários aspectos. Os que foram ressaltados pela imprensa foi arbitragem, que é um item importante. Mas a gente falou de vários outros assuntos, sobre calendários, formas de levar o campeonato com melhor qualidade para todo o país, transformar em um produto nacional bem visto e desejado. Falamos de criar uma pauta tão logo termine o campeonato, para que a gente possa discutir fatores críticos de sucesso, para que a gente possa melhorar a qualidade do produto. Foi uma reunião boa, de construção, disse o presidente do Flamengo. Além de Landim, estiveram presentes o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, o CEO do Botafogo, o Dairo Arruda. O Vasco enviou membros do seu setor jurídico. As equipes menores também enviaram representantes. Tomara, né, rapaz? Que bom que pelo menos aconteceu essa reunião, né? E que bom que eles reconhecem que o campeonato precisa melhorar, né, gente? Porque hoje o Campeonato Carioca não existe mais. O Campeonato Carioca não existe mais, né? Pelo amor de Cristo. E aí, assim, não, eu não quero que critique o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. É um tapa na cara do torcedor e dos times que disputam, né? Porque o Estadual do Rio de Janeiro, o Cariocão, né, como eles querem que chame, né? Para engrandecer o Campeonato Cariocão, que de Cariocão não tem nada, é Carioquinha, né? Pelo amor de Jesus Cristo. Fala sério, gente. Fala sério. Muito ruim mesmo. E aí o regulamento, então, Jesus Cristo. Regulamento. Quem fez esse regulamento aí do Campeonato Carioca, ó, entende muito de futebol, viu? Você que fez esse regulamento do Campeonato Carioca, você entende de futebol maravilhosamente. Você tá bom de ir pra CBF. Sai da FERJ e vai pra CBF. Que lá também é lugar de fazer, né, pataquada, né? Lá é lugar de dirigentes assim como o que fez esse regulamento do Cariocão aí. Pelo amor de Deus. Novo diretor do Atlético Mineiro, Vitor prega paciência com a reestruturação do futebol feminino. Novo diretor do futebol do Atlético Mineiro, o ex-goleiro Vitor, afirma acompanhar a situação do futebol feminino do clube. A categoria passa por reconstrução após denúncias das condições de trabalho feitas por atletas. O gestor pediu paciência com o momento. Sou defensor do futebol feminino, sabendo que ele passa por uma construção. Evoluiu muito, não só no Atlético, mas de uma maneira geral. Mas é necessário ter paciência para que a construção seja gradual. Não consegue construir um projeto da noite para o dia. As Vingadoras contam com uma nova comissão técnica, comandada por Antony Menezes, treinador que estava no Vasco na última temporada. Além de Antony, Luísa Duarte é a nova coordenadora geral. Formada em Ciências Econômicas, a profissional, a Luísa, né, ocupava anteriormente o cargo de assistente logística e operações do clube. Rapaz, é o novo diretor de futebol do clube, né, com a saída aí como é que é o nome do rapaz, moço, que saiu lá? Poxa, me fugiu o nome agora do ex-diretor que foi para a seleção brasileira, né? O ex-executivo do Atlético.
Me fugiu agora, sinceramente o diretor me fugiu. Mas foi para a seleção brasileira e o Vitor, né, que é ídolo aí do Atlético Mineiro, já trabalha há algum tempo lá no Atlético Mineiro, né, nos bastidores, recebeu agora essa oportunidade e vai ajudar aí a reerguer o futebol feminino do clube. Licitação do Maracanã. Mas a gente vai falar já dessa notícia aqui, mas vamos passar aqui para a gente falar de outra coisa, falar do Vasco, né? A gente não fica muito grande esse nosso primeiro bloco. Identificado com o Vasco, Medel projeta renovação em mira títulos, abre aspas, deixar minha marca, fecha aspas. O casamento entre Vasco e Medel começou em julho do ano passado e deu certo. A identificação foi imediata entre as partes e o clube ocupou um lugar especial no coração e na pele do jogador, ao lado de Boca Juniors, Besiktas e seleção chilena, com a tatuagem na panturrilha esquerda. Bicampeão da Copa América pelo Chile, Medel é um dos maiores ídolos da história do país no futebol. De infância humilde no país onde nasceu, a identificação dele com o Vasco tem a ver com a localização de São Januário e a relação do clube com a sua torcida. Me identifiquei com o clube, é um clube do bairro do Povo. Sou uma pessoa que nasceu em um bairro difícil no Chile, então me identifiquei, quis fazer o mais rápido possível. Tatuei todos os clubes e a seleção. Foi algo lindo para mim, disse Medel sobre a tatuagem dos escudos dos clubes que defendeu. Na última terça-feira, Medel recebeu a equipe da Globo para a sua primeira entrevista exclusiva desde que chegou ao Vasco. Pois é, foi bem bacana essa entrevista aí, se você puder acompanhar, vá lá, viu? Os torcedores retribuem o carinho a Medel, principalmente pelo momento em que o jogador chegou ao clube. O Vasco estava na lanterna do Brasileirão com 9 pontos, sem treinador e com São Januário fechado para o público. O zagueiro chileno, motivado pela torcida de loucos, não pensou duas vezes, recusou outras propostas e abraçou a ideia de vir ao Brasil desde o início. Sabia da situação que o Vasco estava neste momento. Tinha acabado meu contrato com o Bolonha. Tive um par de ofertas de fora do Brasil, mas não quis ir. Queria vir ao Brasil e viver o futebol daqui. Futebol moderno, de alta intensidade, revelou Medel, que completou. O Vasco me chamou a atenção. Comecei a ver alguns jogos. A torcida, tão louca, de boa forma. Eles são muito apaixonados, isso me motivou. Joguei em grandes clubes com grandes torcidas, como a do Boca Juniors e do Besiktas. Me chamou muita atenção tudo isso e foi o que me motivou a vir para este clube, disse aí o Medel. E a identificação realmente foi assim, né? Foi assim, imediata, né, rapaz, do Medel com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Torcida do Vasco invade perfil de Giroud nas redes sociais após publicação. Abre aspas, vem ser feliz. Fecha aspas, torcedor demais, né? O Olivier Giroud, badalado atacante francês com passagens por Arsenal e Chelsea, e que atualmente defende o Milan, recebeu uma porção de comentários de vascaínos ontem, quarta-feira. Abre aspas, vem pro Vasco e estamos esperando por você. São algumas aí das mensagens escritas nas redes sociais do jogador. Tudo começou com a publicação do perfil em português da Ligue 1, principal liga da França. Uma imagem de Giroud ao lado de Payet, com a camisa da seleção francesa, foi postada com a legenda, abre aspas, imagina essa dupla junta de novo. Foi a deixa para a invasão de vascaínos nos perfis do atacante de 37 anos. Rapaz, aí o torcedor se divertiu, né? O torcedor foi lá, invadiu as redes sociais do Giroud, mas não existe nada, né? Não existe nada aí de negociação entre Vasco e Giroud. Giroud tem contrato com o Milan até o meio do ano. Ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer uma outra equipe, né, seja do futebol europeu ou do Brasil, qualquer lugar do mundo, mas não existe nada em negociação. Mas lógico, né? Lógico que, de repente, hoje não existe, mas amanhã a gente pode estar vindo aqui falando, o Vasco negocia com o Giroud. Já pensou, rapaz? O Giroud, Payet, né, o Verratti no Vasco da Gama, meu amigo, subiria o nível, né?
Vasco ficaria em outro patamar, apesar da idade do Giroud, mas acredito eu que ainda ele pode jogar aí 3, 4 temporadas, né? Ainda em alto nível. Fala do Sport. Sport oficializa a contratação de Christian Barletta, ex-Corinthians e Ceará. O Sport oficializou na tarde de ontem, quarta-feira, a contratação do atacante Christian Barletta. O atacante é a 15ª contratação do Leão para a temporada 2024. O atleta de 22 anos assinou com o Leão em definitivo até 2028. Barletta, inclusive, já teve o nome publicado no boletim informativo diário da CBF e está regularizado, sem atuar há 3 meses. No entanto, ainda não tem prazo para ficar apto fisicamente para a estreia. Christian Barletta foi revelado pelo Joinville e tem passagens por Bahia, São Bernardo, Chapecoense, Corinthians e Ceará. No ano passado, ele foi o principal destaque do São Bernardo no Paulistão. A seguir, acabou comprado pelo Corinthians por 6 milhões de reais. Com pouco espaço, fez apenas 5 jogos, sem gols e acabou negociado com o Ceará. É o Barletta, né, rapaz? Novo reforço aí da equipe do Sport. Não foi bem no Corinthians, na grande oportunidade que ele teve, né? Já a gente fala, no segundo bloco a gente fala da licitação do Maracanã, né? Parecer do governo rejeita impugnações e mantém os 3 concorrentes. A gente fala já para você que tá ligado com a gente. Inter acerta a contratação do volante Fernando do Vila Nova. Na verdade estava tudo certo com o Fernando, com o Internacional e Fernando, né? Tava tudo certo. Aí o Fernando do nada resolveu aceitar a oferta, né? Ou ir pro Vila Nova. E agora o Internacional conseguiu a contratação do jogador. O Inter acertou a contratação do volante Fernando do Vila Nova. O clube goiano, que será ressarcido pelos gaúchos para a liberação imediata do atleta, já oficializou o negócio. O desembarque em Porto Alegre deve acontecer ainda nesta semana. O contrato será válido até o fim de 2025. No início de janeiro, o Inter chegou a avançar em negociação com Fernando quando rescindiu o contrato com o Sevilha. O volante, porém, optou por retornar ao Vila Nova, clube onde foi revelado, a pedido da família. O atleta esteve por quase 17 temporadas na Europa. Na temporada, Fernando atuou em 6 dos 10 jogos do Vila no Campeonato Goiano, todos como titular. O prazo de inscrições no Gauchão encerrou na última sexta-feira. Assim, o volante poderá atuar nas demais competições como Copa do Brasil, Brasileirão e Copa Sul-Americana. Aos 36 anos, Fernando deixou o Vila Nova em 2007, vendido ao Porto. Após sucesso em Portugal, foi contratado pelo Manchester City. Foram 3 temporadas no clube inglês. Em sua última, trabalhou com o técnico Pep Guardiola, à época chegando ao time. No caso aí o Pep Guardiola estava chegando, né? Fernando passou também por Galatasaray da Turquia por 2 temporadas, além de 4 anos e meio no Sevilha, até voltar ao futebol brasileiro. Então o Fernando, né? Fernando teve também no ano passado seu nome ligado ao Clube de Regatas Vasco da Gama, agora acerta a sua ida, né, para o Internacional. Gente, dá só um tempinho que eu volto já para a gente falar mais de futebol. A gente vai trazer para vocês aí Libertadores da América, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, enfim, vamos trazer as notícias finais aqui desse nosso primeiro vídeo desta quinta-feira, dia 22 de fevereiro de 2024. Segura aí que é rapidinho, a gente volta já.